A vitória na política, ela não acaba vindo no momento que você quer. Muitas vezes porque, por mais que você seja um bom candidato, talvez aquele momento que você está disputando a eleição, tinha alguém que estava na sua frente. Então, se eu precisar fazer uma definição sobre resultados na eleição, eu costumo dizer que o resultado da eleição é como uma expressão matemática. Lembra aquela expressão que você tinha aquele monte de números que você chegava num resultado final na época da escola, quando você estudava? E muitas vezes, quando você errava um número no caminho, você acabava errando todo o cálculo. Mas na política eu acabo dizendo o seguinte: se você não acabou ganhando a eleição, talvez não é porque você errou no cálculo, mas sim porque aquela expressão, aquela conta ainda não chegou a um fim. Você se candidata muitas vezes num ano e acaba não acertando naquele ano, mas fica fortalecido para a próxima eleição. A eleição, ela não é uma ciência exata, mas quanto mais informações você tiver, quanto mais experiência você acumular, mais preciso você será nas suas assertividades. Muitas campanhas não ganham aqueles que mais acertam, mas sim os que menos erram. Os que estão na frente, muitas vezes eles não precisam nem fazer manobras para tentar acertar ações. Eles precisam apenas se controlar para não desidratarem no caminho, no percurso. As eleições que eu participei foram contrárias a isso. Eu, em 2018, era candidato a deputado estadual, não conhecido na região, na cidade, então eu precisei me arriscar demais, porque eu precisei ser conhecido naquele momento. Quando veio a eleição de 2020, onde eu apoiei a minha irmã, aconteceu o mesmo. Ela não era conhecida. Então a gente precisou levar muitas propostas, a gente precisou aparecer muito, a gente precisou ser usado para que a gente levasse esse conhecimento de quem éramos, tanto eu como deputado, e ações e trabalhos que tinham sido feitos, quanto o trabalho da Priscila, que seria apresentado caso ela vencesse as eleições. Agora, em 2022, eu vim para uma reeleição. Eu costumo dizer que quando você se candidata a primeira vez, você pede uma chance para o seu eleitor. Você pede uma chance para a população. Quando você vem para a reeleição, você é julgado por aquilo que você executou, por aquilo que você desempenhou. Então, em 2022, eu fiz uma eleição mais de colher frutos, né? Mostrar apenas aquilo que eu já tinha desempenhado e não trabalhar em regiões. Eu fiz de tudo para não abrir novas regiões, para não tentar essas ousadias e sim colher os frutos daquele período de trabalho por 4 anos. Nas eleições, a sua vitória, ela é baseada em muito planejamento. Então você pode ter a opção de se planejar e colher um resultado, ou simplesmente não se empenhar, não se planejar e colher o seu destino. São duas coisas totalmente diferentes. Por que é difícil você conseguir, por exemplo, bons profissionais que ajudem na sua coordenação de campanha, que cuidem de um marketing, mas numa linguagem mais eleitoral e não no marketing de venda, no marketing comercial? Porque a política ela só acontece a cada 2 anos. E para você ser bom em algum segmento, se você é bom na sua profissão que você exerce hoje, por que você é bom? Por prática, por tentativa, acerto e erro. Mas quando você tem uma profissão que demanda do seu cotidiano, que você está trabalhando ali dia após dia, dia após dia, o ser humano tem um potencial incrível. Ele praticando aquilo com afinco, é natural que cada vez mais ele melhore, ele desenvolva. Agora, se você só fizer campanha municipal a cada 4 anos, qual que é a tua chance de ter um conhecimento estratégico, tático, sobre resultados de eleição? Então, se você for ser candidato, como eu disse, né, não tenha vergonha de dizer que você é político, porque senão você será uma vergonha como político. Quando eu digo que você, quando quer ser candidato, você precisa focar, você precisa estudar sobre isso. Política tem um tripé muito importante, onde eu acabo julgando o seguinte, que você precisa ter fé. Se você não tiver fé em você,
no seu potencial, se você não acreditar nas suas ideias, como é que você vai conquistar o seu eleitor? Então você precisa de fé. Mas se você tiver fé e não tiver preparo, você não chega a lugar nenhum. Não adianta você ser a pessoa de maior fé do seu país, você querer prestar um concurso público sem ter estudado, se preparado para ele, que você não vai passar. A fé não vai adiantar nesse momento. Então você, além de fé, precisa ter preparação. Se você não entender, se você não pesquisar sobre outros projetos políticos, se você não entender como é que funciona o trâmite da eleição, você dificilmente vai chegar à vitória. E se você não conseguir angariar na tua equipe aquele que já tem experiência para tal, ou que já passou por essas vivências, você também terá muita dificuldade de ter um resultado. É claro, muitas vezes você está com o nome tão bom porque é uma pessoa conhecida na cidade, ou porque é uma pessoa midiática, um médico, ou uma pessoa que é querida na sociedade e acaba ganhando a eleição. Mas, na grande maioria das vezes, só ganha quem está mais preparado. Então não adianta a gente tratar a exceção como regra. Nós temos que entender que a regra é aqueles que mais se preparam têm mais chance de vencer. Então, além da fé que você precisa ter, além de todo o preparo que você precisa ter muito foco, você precisa ter muita determinação, você precisa entender que você vai passar por momentos muito turbulentos no período eleitoral. E quanto mais forte você estiver aparecendo nas pesquisas, dando opinião pública, infelizmente, mais daquela política sorrateira te atacará e te atingirá. E muitas vezes vai atingir a sua família, vai atingir pessoas próximas a você, que você gosta. Então, antes de você se candidatar, pense, converse com a sua família, conquiste a sua cozinha, a sua casa. Se você não tiver o apoio da sua casa, da sua cozinha, daqueles que você ama, que você confia, como é que você vai enfrentar uma batalha tão difícil como essa? Então é importante que você se alinhe primeiro com aqueles que te rodeiam. E pergunte para eles o que eles acham de você, o que eles acham do seu perfil. Até mesmo para você começar a ter uma avaliação externa, não só pensar aquilo que está na sua cabeça. Esses são alguns dos passos para você conseguir chegar à vitória que deram certo para mim, que funcionaram para a minha vida. E eu quero transmitir isso para você. Uma outra coisa que eu sempre costumo dizer, não tenha medo também de dividir conhecimento. É importante que você transmita para as pessoas do seu grupo os conhecimentos que você tem, para aquelas pessoas que você conhece. Eu aprendi algo também na minha vida, na minha trajetória política, que a melhor forma de você aprender é ensinando. Quando você transmite para alguém aquilo que você sabe, você está fazendo mais bem para si do que para a própria pessoa que você está transmitindo a informação. Porque automaticamente, quando você ensina aquilo que você sabe, você está consolidando, cristalizando no seu cérebro, na sua mente, na sua cabeça, tudo aquilo que você acha como verdade. E você está cada vez mais se aprimorando. Lembra das aulas que você tinha de geografia, de história, de matemática, português, que você ficava impressionado com tanto que seu professor sabia? Sabe por que ele sabia? Porque diariamente ele estava te ensinando. E cada dia que ele te ensinava na escola, ele aprendia mais e mais com ele mesmo. Para a política, para tudo na vida, você deve utilizar essa mesma estratégia. Ensinar te faz aprender cada vez mais. Então, procure entender sobre marketing, procure fazer um curso de formação política, como esse que você está assistindo agora. O nosso partido Podemos tem grandes cursos de formação, tem grandes players aí, nós temos candidatos, nós temos deputados, que eu tenho certeza que terão prazer em conversar contigo, de dar a colaboração para que você tenha um grande futuro brilhante, caso escolha entrar para o mundo da política. E eu aprendi muito sobre estratégia política baseado numa frase que um amigo meu me disse um dia. Ele falou assim para mim: eu nunca teria padaria na minha vida, porque eu não sei fazer pão. Se o padeiro faltar, eu não consigo abrir minha padaria. Como é que você abre uma padaria sem pão? E eu até comentei para ele, eu aprenderia a fazer o pão, porque não é difícil você aprender a fazer pão. Só que eu quero que você leve essa frase na sua mente. Se você for entrar numa campanha, entenda, mesmo que pouco, mas de todos os processos que essa campanha agrega. Porque você conseguirá ver na sua equipe, na sua estrutura, quem está trabalhando de forma correta.
muitas vezes você contrata um coordenador de campanha, mas se você não entender de coordenação, como é que você vai saber se ele está fazendo a coisa certa ou está errada? É como na história do padeiro. Se você contrata alguém de marketing, como é que você vai saber se o conteúdo está chegando? Se você não sabe, se você não tem entendimento sobre qual é o engajamento que uma rede social de um vereador de uma cidade que talvez você pleiteie um cargo de vereador precisa ter para se viabilizar, ou de um candidato a prefeito. Então, se você não conhecer um pouquinho da parte jurídica, de como é que funciona uma estrutura de campanha eleitoral, como é que você vai saber se a sua composição técnica ali, o advogado, o contador, está fazendo pelo menos aquilo que é razoável para não dar um problema futuro para você? Porque hoje, com a lei, ela é muito rígida. Muitas pessoas acabam vencendo as eleições, mas não levam por descuido com prestações de contas, problemas de impulsionamentos em internet. Então, tudo isso tem sido cada vez mais rígido, rigoroso, ainda mais porque envolve o fundo eleitoral, que é dinheiro público investido em campanhas eleitorais. É importante que você tenha um entendimento para que você consiga ter esse olhar periférico, esse olhar de águia, e quando você estiver num processo eleitoral, você como o coordenador central ali, o personagem político, entenda tudo que a sua equipe está fazendo. Isso é muito importante. É difícil, quando a gente fala assim, que parece que você tem que acumular muito conhecimento? Claro que é difícil. Mas se você quisesse algo fácil, você não estava se candidatando, né? Porque enfrentar uma eleição é uma das coisas mais difíceis que se tem na vida. Então, o mínimo que você tem que fazer é se preparar para ela. É entender se você está preparado. Eleição não se ganha no ano. Não se inventa a candidatura no ano da campanha. Eleição se ganha com preparo, com tempo, com planejamento.